Jovem Doutor é um filme de produção independente que conta a história de um menino de São Miguel Paulista que questiona sua vida e a pobreza em que vive. Numa sessão exclusiva no Espaço Itaú Frei Caneca, o diretor Rodrigo Souza e Souza e o roteirista Andrew Cândido vão debater sobre a história do filme. Quando você idealizou a história, você já tinha em mente transformá-la em longa-metragem? Não. Era uma esquete de teatro. Eu estava estudando no Senac, trabalhava como porteiro, estava fazendo um exercício de aula de construção de histórico de personagem. Acabei nem usando ela para o exercício da escola, guardei a história e aí no decorrer eu fui acrescentando coisas. Depois fui trabalhar como arte educador de literatura periférica, onde eu conheci vários KPGs, e aí eu fui construindo a proposta de transformar em um filme. Mas ela só se concretizou mesmo quando o Rodrigo falou, não, vamos fazer, dá para fazer. Eu falei, então agora é um filme. E como foi para você interpretar um personagem que você mesmo criou? Muito difícil, assim, muito difícil. A minha história é diferente, assim, da história do KPG. Apesar de eu ser negro, morar na periferia, né, tive pai, é uma história diferente, assim. Quais foram suas referências para criar essa história? Onde você tirou a ideia? Eu pesquisei um pouquinho sobre a Síndrome de Estocolmo, eu li bastante coisas do Plínio Marcos, outros autores da literatura periférica também, como eu. E foi fundamental o período que eu passei trabalhando dentro da Fundação Casa, assim, observar e lidar com aqueles garotos. São jovens, né? Potencial para ser violento todos nós temos, assim. E foi fundamental, assim, aquele período, viver coisas muito importantes e muito tristes lá dentro, né? E sair de lá com essa missão de tentar colocar um pouco do que eles passaram, né, nessa história. Assim. Qual foi o maior desafio na realização desse projeto? Acho que o desafio é gerenciar as equipes, né? Tinha muita gente envolvida e aí ter que gravar todo final de semana, né? E conseguir manter a mesma equipe do começo ao fim. Acho que foi o maior desafio, assim, esse tempo gigante, né? Então, o maior desafio é isso. E quanto às suas expectativas iniciais, elas foram correspondidas? Sim, de certa forma, sim. Acho que não 100%, porque nunca é, né? Você sempre imagina, idealiza o melhor, né? Aí, de repente, acontecem problemas e aí tu vai e resolve fazer concessões, mas, pô, acho que tá aí, tá na tela. O que a gente queria, de certa forma, a mensagem tá aí. No geral, como foi o processo de produção? Olha, no geral foi um processo bastante coletivo, intenso. A gente fez esse filme com um orçamento muito menor do que um orçamento de longa-metragem. A gente fez ele com um orçamento de curta-metragem, mas como a gente estava com uma equipe muito integrada e muito empenhada em fazer o filme, com muita vontade de fazer esse filme, a gente organizou em torno da região leste, que é onde o filme foi gravado, os coletivos culturais que existem nessa região, de figurino, de audiovisual, de tudo que a gente precisava para que o filme acontecesse, e mobilizou esses coletivos para que eles cooperassem no filme, pagando o que a gente podia pagar e abrindo mão, muitas vezes, do custo da nossa diária como mão de obra. E foi isso, foi um grande sonho, uma grande vontade que a gente teve de fazer esse filme, que permitiu com que ele fosse feito. Fazer a produção e atuar simultaneamente não atrapalhou um pouco? A princípio eu achei que isso fosse acontecer, porque na verdade eu sou atriz, mas eu entrei no filme para fazer a produção. Só que um pouco antes das gravações começarem, a atriz que ia fazer o papel que eu acabei fazendo saiu do processo. Então, assim, achar outra atriz naquela altura do campeonato ia acabar me dando mais trabalho do que eu mesma como produtora me botar para fazer o papel. Então eu achei que essa foi a solução mais viável. No final, eu achei muito bom, porque como o processo do filme era tão coletivo, que para mim, como produtora, tá dentro do set completamente, me ajudou muito.
Porque também, a partir desse momento, eu acabei assumindo uma função de também preparar elenco em algumas cenas. Isso me ajudou muito, assim, a me integrar com o diretor, a me integrar com outros atores. Então, acho que no final das contas foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim.